Olá, concurseiro, olá, fera. A gente hoje vai conversar sobre o concurso do TJPE, iniciando nosso bate-papo sobre redação. Veja, a primeira coisa que tem que entender é que ainda que haja infinitos possíveis temas de redação, eles podem ser categorizados em três aspectos. Os temas de redação ou são problemas, ou são polêmicas, ou são questões de natureza filosófica. Então vamos lá, vamos tentar fazer isso de maneira bem simples. Legalização do uso de drogas leves, legalização da maconha. Está mais para uma polêmica ou está mais para um problema, gente? Por que polêmica? Isso, porque há pessoas que defendem a legalização da maconha, há pessoas que são contrárias à legalização da maconha, há pessoas que acham que será positiva, há pessoas que acham que será negativo. Já a prostituição infantil, pessoal, é um tema polêmico ou é um problema? Porque não há ninguém que possa fazer um discurso favorável à prostituição infantil. Não há como falar bem disso. O resultado, portanto, é que a grande diferença da polêmica para o problema é que a polêmica divide a opinião pública. Já o problema não, o problema ele é consensual. Todo mundo concorda que ele deve ser combatido, não há ninguém que veja nele um ponto positivo, um aspecto que seja defensável. Tudo bem até aqui? Então, pessoal, me ajuda. Polêmica, a opinião pública se divide. Problema, a opinião pública é consensual. E o que é um tema de caráter filosófico? Vamos fazer o seguinte, se você pegar um tema e você não souber definir se ele é polêmico ou se ele é problema, por hora ele é caráter filosófico. Só para dar um exemplo, já caíram temas em concursos como que para sempre seja o tempo da razão e infinita seja a nossa emoção. Pronto, isso é um tema filosófico. Quer dizer, é um problema também para quem vai escrever, mas é um tema filosófico. Existem maneiras fáceis de você se relacionar com cada um desse tipo de temas, tá certo? Nos concursos, os mais comuns são os temas que são problemas ou que são polêmicas, ou seja, são aqueles que são consensuais e têm a ver com aspectos da sociedade contemporânea ou aqueles em que a opinião pública se divide. Por isso mesmo, a gente vai começar a raciocinar um pouquinho sobre como tratar um tema que é um problema. Vamos pensar assim, vamos imaginar a vida cotidiana, vamos pensar no básico. Vamos imaginar que meu amigo Marcelo, que está aqui olhando para mim agora, tá certo, Marcelo, que você está com uma dor de cabeça muito forte. É um problema? O que você faria para resolver a dor de cabeça? Não, rapaz, peraí, não toma remédio primeiro não, automedicação. Não façam isso com o Marcelo não, tá certo? A automedicação não está legal não. Oi? A internet está ruim? Eita, mas não adianta nada não, vamos em frente, tá certo? Você primeiro procura um médico. O médico vai fazer uma coisa com o Marcelo. Vai colocar a mão na garganta de Marcelo, vai mandar Marcelo abrir a boca, vai olhar para ver se tem algum pus na garganta, olhar o ouvido. O que o médico está tentando fazer? Um diagnóstico. E esse é o passo 1, quando o tema for um problema. Porque se Marcelo tomar o paracetamol, pode ser até que a dor de cabeça passe agora, mas a tendência é que essa dor de cabeça passe e volte. Para ele resolver a dor de cabeça, ele vai ter que descobrir se ele está com a sinusite, se ele está com dengue, enfim. Afinal de contas, qual é a causa, qual é a raiz daquele problema? Faz sentido ou não faz? Isso é exatamente assim na hora de a gente escrever. Ou seja, quando eu tenho um tema problemático, a minha introdução nada mais é do que começar por um diagnóstico. Ou, em outras palavras, eu tenho que começar fazendo a seguinte pergunta. Bem-vindo, amor. Qual é o tamanho do problema? Como a gente está num curso para o TJPE, vamos fazer o seguinte, vamos ver um videozinho que vai falar sobre uma questão que está bem associada à justiça brasileira contemporânea. Se você quiser ser mais honesto, está associada à justiça brasileira de todos os tempos, tá certo? Vamos dar uma olhadinha para esse vídeo, vamos começar a brincar a partir dele, tá certo? Esse primeiro vídeo é do Bom Dia Brasil, olha lá.
Deixa eu ver se está tudo ligadinho aqui. É benefício concedido para a ex-primeira-dama do estado do Rio, enquanto muitas mulheres pelo Brasil que têm filhos pequenos seguem presas, seguem na cadeia. É o caso que a gente vai mostrar agora da Rafaela, que mora no Pará. Ela está presa lá por tentativa de assalto. Tem 3 filhos, todos crianças, e um deles, inclusive, é autista, precisa de um cuidado maior. A Defensoria Pública e o Ministério Público pediram que ela vá para o regime domiciliar. Mesmo assim, numa audiência esta semana, a juíza não decidiu sobre esse pedido. Como é que é para você ficar longe das crianças? É duro. A prisão afastou Rafaela de seus 3 filhos. Uma menina de 10 anos que nasceu quando a mãe tinha 16 e que desde então é criada pela tia. Outra filha de 6 anos que está aos cuidados da irmã. E um menino de 8 que sofre de autismo e vive com o pai na periferia de Belém. Eu fiquei sem chão, porque eles sofreram muito mesmo lá fora. Rafaela foi presa pela primeira vez em 2009, acusada de furto em uma loja, mas só ficou 3 dias na cadeia. O juiz considerou o caso insignificante e arquivou o inquérito policial. Em 2013, Rafaela e mais 3 pessoas tentaram assaltar um motorista. Ela foi presa e condenada a 8 anos de prisão. Em 2015, foi liberada para passar o feriado de Páscoa com a família e acabou não voltando para a prisão. Para mim já não importava mais nada se eu ia ser presa de novo, se eu não ia, mas eu queria estar ali, porque eles pediram para mim ficar, permanecer do lado deles. Rafaela ficou foragida até novembro do ano passado, quando foi recapturada. Agora, cumpre pena neste presídio feminino na região metropolitana de Belém. Durante uma audiência na última terça-feira, a Defensoria Pública do Pará pediu à Justiça que Rafaela ficasse em prisão domiciliar para cuidar dos filhos. O Ministério Público Estadual, que também participou da sessão, concordou com o pedido da Defensoria. Mas a juíza Luísa Padoan decidiu que não iria analisar a solicitação e devolveu o processo para a Vara de Execuções Penais, ou seja, o julgamento foi adiado. A juíza falou alguma coisa para você? Ela falou que ela não ia se comover, né? Só porque meu filho se tratava que ele era especial. O filho de Rafaela, que é autista, está com pedra na vesícula e precisa passar por cirurgia. Perante a situação emergencial da Rafaela, a decisão deveria ser dada na audiência, porque existiam todos os elementos probatórios. A não saída da Rafaela representa um risco social muito grande, porque as crianças elas estão carentes de atendimento familiar. Tem muitas mães que estão com o seu bebê aqui nesse lugar, né? Que eles dar uma oportunidade para a gente cuidar dos nossos filhos lá fora, né? E olha, nessa audiência, a juíza Luísa Padoan decidiu que a Rafaela vá para o semiaberto, que é o regime que ela já cumpria a pena antes de ficar foragida. Só que na prática, ela não sai do presídio, porque não tem emprego. Peraí, vamos dar uma paradinha, vamos tentar entender o que a gente viu no vídeo, tá certo? O vídeo fala sobre a Rafaela e fala sobre o fato de que ela foi presa uma primeira vez. Nessa primeira prisão, o juiz considerou que... Eu preciso que você sente Eduardo para poder olhar para os alunos. Nessa primeira prisão, o juiz considerou que o furto foi insignificante. Vai, pessoal, me ajuda. O que significaria um furto insignificante? O que seria esse insignificante? É absurdo, é uma bobagem, sei lá, todinho, tá certo? Só que ela voltou a cometer outro delito, que foi uma tentativa de assalto. Vocês entendem certamente mais de justiça do que eu. Mas se é tentativa de assalto, me parece que você já tem presença de arma. Porque senão não seria considerado assalto, seria considerado furto. É isso mesmo? A violência. Há uma possibilidade de violência, é isso? Oi? Ou a violência em si configurada já determina assalto, é isso? E aí essa tentativa de assalto levou a Rafaela pela segunda vez para a cadeia, certo ou errado? Quando chegou no dia de Páscoa, ela recebeu um salvo-conduto, foi ver os filhos e ao invés de depois voltar, se apresentar, ela simplesmente não volta mais e fica foragida por um tempo e é recapturada. Aí a pergunta que eu vou fazer para vocês é, a juíza Luísa Padoan
determinou que a prisão domiciliar, no caso de Rafaela, não fosse concedida, que ela mantivesse o regime semiaberto, ela sairia para trabalhar, como ela não tem trabalho, ela fica na cadeia. Independente de entrar no juridiquês, vocês acham que ela deveria receber a prisão domiciliar como benefício? O fato dela já ter passado por um furto, ainda que significante, depois um assalto, depois estar foragida, não é uma reincidência. Afinal de contas, o que você acha? Ela devia ter ficado em casa ou ela deveria ficar em cana? Em casa. Marcelo, acho que é em casa. O que você acha? Então, melhor deixar em casa. Reflete um pouquinho. Então, para Brenda, tinha que ficar em cana. O que você acha? Casa ou cana? Cana? O que você acha? Em casa. O que você acha? Em casa. O negócio está meio dividido, né? Porque em casa você acha que era melhor. Porque ela tem um filho de 8 anos, que é autista. Ela tem por ver esse filho, eu vejo os filhos pelo menos merecem que a mãe cuide deles. Tá. A grande questão aqui é a seguinte. Tá, tudo bem. Ou seja, o sujeito vai para casa, acaba se aproveitando, vai ficando. O que o cara aí de casa? O que vocês em casa acham? Vocês acham que era para ficar em casa ou em cana? Peraí, antes de dar a resposta, vamos ler uma outra matéria? Olha só. Eu vou começar ali em cima. A ministra dos Direitos Humanos, Luiz Linda Valois, encaminhou ofício à presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, solicitando que seja estendido a todas as presidiárias brasileiras o mesmo benefício dado na prisão domiciliar à ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, Adriana Anselmo. Então, peraí, só para eu entender. Qual foi o benefício que a Adriana Anselmo, ex-primeira-dama do Rio, recebeu? Mas não é exatamente esse benefício que a Rafaela do vídeo que a gente viu estava pedindo? Certo, mas a gente não tem argumento suficiente ainda para julgar. Eu não sei o que foi que a Adriana Anselmo fez, então vamos continuar lendo para ver qual é a diferença. A esposa do ex-governador Sérgio Cabral, MDB, que também está preso desde novembro em Bangu, teve sua prisão preventiva convertida em domiciliar a pedido da defesa da ex-primeira-dama. Ela voltou para o seu apartamento no Leblon em meio a protestos e xingamentos. Então deixa eu fazer uma pergunta. A população do Rio de Janeiro concordou que a ex-primeira-dama fosse para casa ou achou que era para ficar em cana? Era para ficar em cana. A população. Mas a população não é composta por juristas. Talvez a população não soubesse bem o que ela estava decidindo, com base em que aspecto legal é que ela deveria decidir. E tem que levar em consideração o que aconteceu. Eu estou tentando entender qual foi a diferença entre negar-se o pedido domiciliar, de prisão domiciliar para a Rafaela e conceder-se a prisão domiciliar para Adriana Anselmo. Ah, é? Pessoal, me desculpe. Olá, pessoal que está em casa acompanhando aí a nossa aula. Bem-vindos, concurseiros. Me perdoem, a transmissão da gente falhou. Está voltando agora e nós estamos discutindo 2 casos bem interessantes. O de Rafaela, uma presidiária brasileira a quem foi negada o pedido de prisão domiciliar, levando-se em consideração o fato dela ser reincidente. Ou seja, ela tinha feito um furto que o juiz considerou insignificante, saiu, depois ela passou por um assalto, uma tentativa de assalto, aí ela foi presa, quando chegou na Páscoa foi liberada, foi para casa, não voltou, ficou foragida por um tempo, foi recapturada. E agora a gente está comparando esse caso da Rafaela com o caso da ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, Adriana Anselmo, a quem o mesmo pedido de prisão domiciliar foi concedido. Foi negada a Rafaela, concedida a ex-primeira-dama. E eu estou tentando ver o que há de semelhança e diferença nos 2 casos. Olha só, vamos continuar lendo. O Código de Processo Penal permite a mudança de regime de mulheres com filhos menores de 12 anos que estejam cumprindo prisão preventiva. Adriana Anselmo, que é advogada, tem 2 filhos, um de 11 e um de 14. O benefício foi concedido a ela pelo Supremo Tribunal de Justiça na última sexta-feira. A decisão foi criticada por diversas entidades que contestaram o fato de outras presas não receberem o mesmo tratamento. Então, só para eu entender, qual foi o mesmo argumento que foi usado, pessoal, para dar o benefício da prisão domiciliar a Adriana Anselmo? A idade dos filhos. Um de 11, um de 14. E a base no Código de Processo, como é o nome? Penal, que diz que se você tiver filhos menores, dependendo da gravidade do crime, você pode ir para a prisão domiciliar. Deixa eu fazer uma pergunta.
A Rafaela, do vídeo anterior, que depois a gente vai colocar aqui o link para que você possa assistir em casa. A Rafaela, ela também tem esse argumento? Ela também tem filhos menores do que 12 anos? Gente, sim ou não? Inclusive, vamos lembrar que um dos filhos tinha 8 anos e era autista e vai submeter a uma cirurgia recentemente. Então, peraí. Se o argumento para a concessão da prisão domiciliar é o mesmo, e numa foi concedida e noutra não, o mais provável é que a diferença esteja no crime perpetrado. Pode ser, não pode? Sei lá. A Rafaela fez um assalto, uma tentativa de assalto, e segundo o advogado Marcelo, que está aqui presente, significa implicar uma possibilidade de violência. Então vamos continuar lendo a matéria. A matéria diz assim: a ida de Adriana Selby para a prisão domiciliar foi determinada pela ministra Maria Tereza de Assis Moura, do STJ. A magistrada estava em Paris, na França, quando acolheu o pedido de habeas corpus da defesa da ex-primeira-dama. Olha, pessoal, eu não entendo muito de direito, sou professor de língua portuguesa, mas tem certas coisas que dão um ar meio estranho. O magistrado estava em Paris. Não haveria outros magistrados que pudessem tomar essa decisão aqui? Não estou discutindo se é legal ou se é legal. Deve ser legal, afinal de contas foi concedido. Deve ter um processo de videoconferência qualquer, eu não sei. Mas não é esquisito? É feito você imaginar, por exemplo, que você tivesse... Imagine um país hipotético. Esse país não existe. Vamos imaginar um país chamado Banânia. E esse país hipotético, a Banânia, tivesse um presidente que recebesse um grande empresário na sua casa, de madrugada, fora do horário de trabalho, com um nome falso. Não seria no mínimo estranho? Eu não estou dizendo que é legal, mas no mínimo... Por que não no horário de trabalho? Por que não no local de trabalho? Por que com um nome falso? Não é no mínimo... Não fica esquisito? Mas vamos continuar. Antes, o benefício já havia sido dado pelo juiz Marcelo Bretas, responsável pela prisão de Adriana. A medida, porém, foi suspensa pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a pedido do Ministério Público. Eu também não entendo muito de direito, mas me dá uma sensação de que os juízes não estão se entendendo. Porque o Marcelo Bretas prendeu a Adriana, aí depois concedeu o benefício da prisão domiciliar. Aí veio o Tribunal Regional Federal da 2ª Região e disse que era para prender de novo. Aí um novo recurso provavelmente foi estabelecido e veio o Supremo Tribunal com a Maria Tereza de Assis Moura e disse que era para soltar. Eu realmente fiquei curioso, afinal de contas, qual é o caso da Adriana Selby? O que ela fez para que os juízes não se entendessem? E aí embaixo, a Adriana é acusada de lavagem de dinheiro e organização criminosa na Operação Calicut. Ela e o ex-governador, juntamente com outras 11 pessoas, são réus no processo que investiga o roubo de 220 milhões aos cofres públicos, mediante pagamento de propina por obras como a do Maracanã, do Arco Metropolitano e do Parque das Favelas. É claro que ela não está condenada a nada, tudo está sendo investigado. Mas a prisão domiciliar foi concedida a ela, e embora pode ser que não tenha nenhuma relação com ela, a verdade é que 220 milhões dos cofres públicos sumiram. Então, quanto é que do nosso dinheiro foi assaltado? 220 milhões. Eu quero fazer uma pergunta. Quanto foi mesmo que naquela matéria anterior que a gente viu, a Rafaela roubou? Nada. Nada. No primeiro momento, o furto foi considerado insignificante, no segundo, foi uma tentativa. Mas a prisão domiciliar de Rafaela foi negada. Isso nos leva a um dos temas hoje mais importantes da questão da justiça brasileira, que é o acesso a ela, que é a possibilidade de você ter acesso a ela. Tem um livro fantástico de escritor chamado George Orwell, chama-se Animal Farm,
que lá pelas tantas ele usa a seguinte frase, que eu achei um tema bem interessante para a gente começar essa conversinha sobre temas que são problemas. Ele diz assim: todos os animais são iguais, mas uns são mais iguais que outros. Deixa eu fazer uma pergunta. A desigualdade de acesso à justiça e a diferença de tratamento é um problema? É ou não, minha gente? É. Claro que é. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para poder falar sobre esse problema é a gente pensar um pouquinho sobre ele, a gente analisar um pouquinho sobre ele, conhecer um pouquinho mais, ter mais informações sobre ele. Veja, pessoal, uma das coisas mais importantes quando você está começando uma redação, um parágrafo de introdução, é sair do que a gente chama de senso comum. Você tem que ter dados para poder falar. Você tem que ter informações que tirem você do senso comum. Você tem que trazer dados que digam que você tem conhecimento do assunto que você está tratando. E é óbvio que esses dados não brotam da nossa cabeça. É uma ilusão a pessoa achar que exclusivamente com técnica ele fará uma boa redação. Sim, também é uma ilusão o cara achar que exclusivamente com argumentação ele fará uma boa redação. A boa dissertação é uma associação de técnica e argumentação, de conteúdo e de forma do texto. É fundamental que você consiga relacionar as duas coisas. Se você só tiver forma, mas não tiver conteúdo, você vai ter um texto bagunçado, ainda que recheado de ideias. Tem muitas pessoas que, inclusive, dizem que se fosse para falar, se fosse para conversar, eu passaria horas falando sobre o assunto, mas para escrever, pronto, o que está faltando é técnica, é o formato. Em contrapartida, se você tiver formato, mas você não tiver o conteúdo, você vai ter um texto vazio de significado, você vai ter um texto superficial, você vai ter um texto tendo do senso comum. Então faz o seguinte, vamos dar uma olhadinha numa outra reportagem para entender um pouquinho mais como funciona a justiça brasileira. Essa é da Band.